Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores neste mês de fevereiro. Hoje estaremos à conversa com Magda Carvalho, ela que é professora de Filosofia e que nos últimos anos se tem dedicado à filosofia para os mais novos. Mas para já a atualidade da Diocese açoriana. A Diocese de Angra deu início à fase diocesana de instrução do processo de canonização de Maria Vieira. O Bispo de Angra enviou uma nota pastoral a todos os diocesanos. Carmo Rodeia. O Bispo de Angra acaba de dar luz verde ao processo de canonização de Maria Vieira da Silva, uma jovem terceirense de 13 anos, natural da paróquia de São Sebastião, que foi brutalmente martirizada por defender a preservação da sua virgindade até à morte a 4 de junho de 1940. O processo, que começa a ser instruído na sua fase diocesana, tem como promotor o pároco de São Sebastião, Padre Domingos Graça, e como postulador da causa o cônego Manuel Carlos, pároco da Serreta. Tendo já obtido o parecer favorável da Conferência Episcopal Portuguesa e o nihil obstat da Sagrada Congregação para as causas dos santos, iniciamos o processo, adianta Dom João Lavrador numa nota pastoral enviada a todos os diocesanos. A fama de santidade vem desde o início, refere Dom João Lavrador na nota, que destaca ainda a coragem e a valentia, a fidelidade e a coerência que marcam a vida de Maria Vieira da Silva e que a levaram até ao martírio. Marcas que devem servir de referência para a vida da comunidade cristã e que constituem também um sinal luminoso para os jovens de hoje, mergulhados numa cultura de prazer, refere ainda a nota pastoral, destacando as virtudes heroicas desta jovem. Dada a sua formação católica, a sua vivência cristã, o clima de oração diário em sua casa, a sua pertença à cruzada eucarística e os valores cristãos que norteavam a sua conduta, desde logo se reconheceu que foi mártir para defender a virtude da virgindade, conclui a nota, sublinhando que aos olhos humanos o martírio assenta sempre numa tragédia, mas sob o olhar da fé é fonte de graças inesgotáveis. O processo, que será necessariamente longo, minucioso e oneroso, começa agora a ganhar forma com o início do trabalho das várias comissões, histórica e teológica, que irão contribuir para a sua instrução, o que exigirá recolha de testemunhos, análise de fontes históricas, documentos e tudo o que for relevante para justificar primeiro a beatificação e depois a canonização. A comissão teológica será necessariamente composta por teólogos, cuja identidade não pode ser revelada, já a Comissão Histórica é formada por José Guilherme Reis Leite, Ricardo Madruga da Costa e Neves Lealde. Depois de concluída a fase diocesana, o processo segue para Roma, para a Congregação para as Causas dos Santos, onde será declarada primeiro a beatificação e depois a canonização, sendo que, como fundamento para o processo, é o facto da jovem ser mártir, poder-se-á dispensar a prova da existência de milagre. Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. A história de Maria Vieira da Silva também conquistou Dom João Lavrador a quando da sua chegada aos Açores. O Bispo de Angra compara a história da mártir com a de Santa Maria Goretti e diz que a beatificação da jovem terceirense é a consolidação do que os açorianos já acreditam. Nós não podemos desperdiçar o manancial de graça, que seria uma beatificação, portanto o reconhecimento daquilo que as pessoas, no fundo, já sabem também, porque eu também verifiquei que, particularmente na Ilha Terceira, as pessoas têm muita devoção e sentem muito que a Maria Vieira está ali, portanto, precisamente uma mártir. E, portanto, o Bispo da Diocese tem que olhar para estes sinais e reconhecer aquilo que é a vontade do povo. E por isso, no momento em que a paróquia, pela pessoa do seu parque e com os conselhos pastoral e económico, puseram a questão da sua beatificação, eu não hesitei em começar as diligências para que tal acontecesse. Dom João Lavrador releva a importância do processo para a Diocese e, em especial, para servir de exemplo aos jovens. É bom para a Diocese, é bom como testemunho para a Igreja e para o mundo,
E de uma maneira particular, para mim, sendo uma jovem, eu penso que ela é um exemplo extraordinário para esta juventude de hoje, que anda às vezes tão desnorteada nos caminhos da vida, e o facto de reconhecer que uma jovem da sua idade foi capaz de ter a valentia de entregar a sua vida por um valor tão profundo que hoje está tão mal abaratado, eu penso que é importante. O Bispo de Angra acredita num bom porto para este processo e diz não ser o único. Concretamente, o Monsenhor Saldanha, que está na Congregação para a Causa dos Santos, e conhecendo ele bem este processo, porque ele foi pároco também em São Sebastião, ele próprio deu os parabéns à Diocese pelo facto de agora avançar com o processo. Portanto, está a entender que também na sua forma de reconhecer o próprio processo, acha que ele tem realmente possibilidades de chegar a bom tempo, e portanto é isso que nós, de alguma maneira, antevemos. O Bispo de Angra acredita que a Diocese ganha muito com a elevação de uma filha aos altares. Está numa fase mais avançada o processo de beatificação de Maria Vieira na paróquia de São Sebastião, na Ilha Terceira. O pároco Padre Domingos da Graça Faria explica o estado atual do processo. Roma já deu o parecer favorável a que avancemos com o processo de beatificação. Dom João Lavrador redige uma nota pastoral para distribuir por toda a Diocese sobre o processo de beatificação da serva de Deus, Maria Vieira. No dia 11, Dom João Lavrador vem celebrar, presidindo a Eucaristia do meio-dia, na matriz de São Sebastião, ficando para almoçar conosco sobre este processo de beatificação da serva de Deus, Maria Vieira da Silva. Já está eleita uma comissão pró-beatificação de Maria Vieira da Silva. A partir de tudo isto, nós iniciaremos o processo de recolha de testemunhos e a conciliação das diversas dinâmicas teológicas, portanto, histórica, testemunhos das pessoas para pôr de pé o processo e consumar o processo de beatificação. O processo entra agora na fase de recolha de testemunhos, um trabalho que já tem muito registado por António Neves Leal. Há um livro do Dr. Neves Leal que já vai em várias edições sobre este processo, porque Maria, há 77 anos que Maria Vieira foi casada. Isto tem sido um processo, portanto, muito longo, com baixo e tudo. Agora, em termos cronológicos, portanto, ninguém pode precisar que este processo é um processo muito minucioso, dispendioso, porque há várias comissões a trabalhar e todas as comissões avaliam o trabalho umas das outras. Cronologicamente, em termos de tempo, nós não sabemos. O sacerdote garante que o processo está a decorrer a um ritmo impressionante e elogiou o empenho do bispo Dom João Lavrador no processo. A beatificação de Maria Vieira tem como postulador o cônego Manuel Carlos Alves, reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, na Serreta. No processo de beatificação de Maria Vieira da Silva, o tempo é um fator decisivo. Tendo acontecido há 77 anos, muitas das testemunhas já desapareceram e, quanto mais anos se passarem, mais difícil será obter um desfecho favorável. Quem o diz é o padre Hélder Alexandre, doutor em Direito Canónico. Quanto mais tempo perdermos na investigação deste caso, pior será. Já há algumas coisas escritas acerca dela, possivelmente há testemunhos vivos de outros que contaram. E isso é importante não se perder. E eu sei que também foram registrados alguns casos de testemunhos diretos da situação. Por isso, é como tudo na história, quanto mais tempo se passa, mais difícil se torna a sua investigação. Porque os relatos, as testemunhas do caso vão-se perdendo. E isso são testemunhos essenciais para que se avance com este processo. O sacerdote faz também a distinção entre a beatificação e a canonização. É uma fase diocesana e é uma fase que decorre na Congregação da Causa dos Santos em Roma.
beatificação. A beatificação é quando o servo de Deus, ou a pessoa que será uma referência para o cristianismo, torna um modelo para a Igreja diocesana. Por isso é beato. Quando se torna um modelo para a Igreja Universal, passa a ser integrado no rol dos santos. Não é uma maneira automática de meter as pessoas no céu, não é isso que a Igreja faz. A Igreja o que faz é reconhecer nessas pessoas um modelo para a vida dos cristãos. Naturalmente, trata-se de um processo complexo, muito sério, que exige muita investigação. O padre Hélder Alexandre garante ainda que o foco do processo não está na morte de Maria Vieira. Sendo uma mártir, é preciso que se entenda que não basta que a pessoa tenha sido assassinada ou que tenha sido maltratada. É importante verificar, nesse caso, se houve um testemunho de cristianismo de fé. Por exemplo, parece-me que ela perdoou a quem lhe fez isso. Será, de facto, um testemunho nesse sentido. Não basta que uma pessoa seja martirizada, seja assassinada para ser considerada mártir da Igreja. Neste caso, segundo consta, também se dispensará da questão do milagre, que por vezes é um bocadinho complexa e bastante difícil verificar se, por intercessão daquele servo de Deus, se aconteceu ou não um milagre em determinada pessoa. O sacerdote, que também é reitor do Seminário Episcopal de Angra, admite que o processo possa ser bem sucedido devido às semelhanças com o de Santa Maria Goretti. O Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil lança hoje, oficialmente, o Congresso dos Jovens que terá lugar em São Miguel entre 28 de junho e 1 de julho. Um convite que vem assinado por Dom João Lavrador Carmo Rodeia. A carta começa com uma interpelação direta desafiando os jovens a participarem no Congresso, organizando as suas vidas de forma a poderem estar presentes de 28 de junho a 1 de julho, em São Miguel, num tom coloquial, usando sempre a segunda pessoa do singular. Dom João Lavrador adianta que seria uma grande alegria poder partilhar ideias, alegrias, sonhos e projetos com a juventude dos Açores, de forma a que esta possa ser mais ativa, ter mais alegria e ser mais jovem e mais missionária na construção da Igreja Diocesana. As tuas capacidades pessoais são muito importantes para revitalizar as comunidades cristãs e para levar Jesus Cristo ao mundo de hoje, refere o Bispo de Angra na carta que é dirigida a todos os jovens diocesanos e publicada na imprensa generalista açoriana este domingo. A tua voz é muito importante para todos nós que ficamos à espera da tua participação, diz ainda. A carta termina com um convite à participação e com uma despedida dirigida aos jovens num tom de maior proximidade e deixando uma proposta de oração. Mais uma vez, Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. Depois do sucesso da primeira edição, o Seminário Episcopal de Angra organiza de 27 de fevereiro a 1 de março a segunda edição das Jornadas de Teologia, sob tema Deus na Pena dos Homens. Diálogo entre teologia e literatura. O reitor do seminário, padre Hélder Alexandre, destaca a importância deste tema. As próximas jornadas de teologia, que decorrerão de 27 de fevereiro a 1 de março, sempre às 8 da noite, aqui no Salão do Seminário, terão como tema o diálogo entre a teologia e a literatura, mais especificamente Deus na Pena dos Homens. É um tema vasto e muito interessante e aliciante, porque permite interrogarmos na literatura, nos autores contemporâneos e mesmo nos clássicos, o tema de Deus, como é que esse tema é abordado, qual é a visão de Deus que os próprios autores têm e os desafios que isso coloca também à evangelização e à cultura, ao cristianismo em si. 3 serões, onde, a partir das 20 horas, tem a palavra nomes bem conhecidos. As intervenções do professor Osvaldo Silvestre, da Universidade de Coimbra, que tem como tema
dizer o inefável Literatura e Teologia Negativa, e a intervenção do professor Onésimo Teotono de Almeida, da Brown University, com Literatura Açoriana, algumas questões éticas. Depois, no segundo dia, teremos a continuação do professor Onésimo e a intervenção do professor Urbano Betancourt, com o tema Vitorino Mésio, o peixe eterno e a alma encardida, da Universidade dos Açores. E no terceiro dia encerramos com as intervenções da professora Rosa Goulart, da Universidade dos Açores, Virgílio Ferreira, o Deus que lhe morreu, e finalmente a intervenção do padre José Júlio, com a Fé e Literatura, 3 ensaios sobre a esperança, nomeadamente Dostoiévski, Hemingway e Kafka. E ao terminar as jornadas teremos um momento musical da responsabilidade e da autoria da Academia de São Tomás de Aquino aqui do seminário. A sessão de abertura das jornadas arranca com o Bispo de Angra, Dom João Lavrador, e com o lançamento da revista científica Fórum Teológico 21, por Sérgio Toste. As entradas são livres, sob preenchimento de uma ficha de inscrição. Aconteceu na passada quinta-feira à noite a conferência Papa Francisco, o líder político-moral global, proferida pelo padre Anselmo Borges, teólogo, que, a uma assistência considerável, garantiu que a força do Papa Francisco é ser cristão e não temer nada. Não tenho medo de nada. Um homem que diz isto tem toda a força do lado dele. Não tenho medo de nada. Um homem que não tem medo de nada, veja, não tem medo da morte, não tem medo que o matem. Um homem destes, se for um terrorista, é um perigo terrível. Se for o Papa Francisco, é um cristão. A força do Papa Francisco é exatamente esta. É um cristão. Acredita no amor de Deus, acredita no Evangelho. Acredita no Evangelho, o Evangelho enquanto notícia boa e felicitante, e ele faz exatamente, pratica esse Evangelho, acredita no Evangelho. O padre Anselmo Borges diz que o cristianismo do Papa Francisco veio salvar a confiança na Igreja. Depois do papel ingrato com que o Papa Bento XVI exerceu o seu pontificado, nomeadamente nos escândalos de pedofilia e do Banco do Vaticano. O orador alega que uma das missões do Papa Francisco é multiplicar o seu cristianismo. Não é fácil, não é fácil. Porquê? Porque o Papa Francisco tem uma enorme missão. Ele é cristão. Ele é cristão. E sabem qual é a primeira missão que ele tem? Ver se torna os cardeais também cristãos. Os cardeais, a partir da cúria, tornar os cardeais, bispos, os padres ali também, cristãos. Cristãos. Os católicos hoje somos no mundo mil milhões, mais 300 milhões. Se conseguisse que muitos milhões de católicos nos tornássemos cristãos, era uma força tremenda para avançar no mundo, para a paz. Porque eu não conheço mensagem mais revolucionária no sentido de bem para a humanidade do que a mensagem de Jesus. O sacerdote foi convidado da Comissão Diocesana da Pastoral da Saúde e encheu o Centro Pastoral Pio XII nesta conferência sobre o Papa Francisco. Anselmo Borges é padre da Sociedade Missionária Portuguesa, doutorado em Filosofia pela Universidade de Coimbra, em cuja Faculdade de Letras é professor. É licenciado em Teologia pela Universidade Gregoriana, em Roma. A nossa convidada desta semana é Magda Carvalho, doutorada em Filosofia para Crianças, e quando a Igreja e a Diocese de Angra particularmente focam atenções nos mais jovens, é importante sabermos lê-los. Boa tarde antes de mais, obrigada por estar neste Igreja Açores. A Ouvidoria de Ponta Delgada organizou uma Assembleia de Jovens neste início de ano e está a ser também preparado um congresso diocesano para os jovens. O Papa Francisco prepara o Sínodo de Bispos sobre os jovens.
Esta franja da sociedade está a ser tratada e ouvida com a atenção devida, Magda? Olá, Tatiana, boa tarde e boa tarde também a todos aqueles que nos ouvem. Os meus estudos, eu sou doutorada em Filosofia e nos últimos anos tenho feito algum trabalho na área da filosofia para crianças e, portanto, aquilo que eu estudo e aquilo que eu trabalho, que eu ensino no mestrado em Filosofia para Crianças que nós temos na Universidade dos Açores, não pode, obviamente, ser generalizado em termos sociais, no sentido de ser a última verdade sobre a maneira como a sociedade trata os jovens e as crianças, mas aquilo que me apaixona na área da filosofia para crianças é precisamente uma proposta de mudança de paradigma em relação ao modo de entender as crianças, ao modo de percepcionar as suas capacidades e o seu lugar na sociedade de uma maneira específica, o seu papel, o seu contributo em termos políticos, entendida aqui a política como uma dimensão não só partidária, mas como uma dimensão de participação na vida da polis, na vida da cidade, na vida da comunidade em que os envolve. E, nesse sentido, a tradição do pensamento filosófico, com raras exceções, até à contemporaneidade, vem numa linha de desvalorizar a criança e o jovem, porquanto lhes faltaria ainda uma fase do seu desenvolvimento e, portanto, como ainda não estavam no estado maduro, teriam um papel menor. Depois de tantos destes estudos, que premissas tirou destes estudos? Quais são as principais conclusões? Tem sido muito interessante porque a filosofia para crianças é uma área muito recente. Começou na década de 70 do século XX, portanto tem 40 anos, mais ou menos. E quando começou era apenas uma proposta pedagógica, ou seja, o seu autor, um professor nos Estados Unidos, chamado Matthew Lipman, e começou por esta ideia muito simples de que havia alguma vulnerabilidade nos jovens que chegavam à universidade, que era aqueles com quem ele contactava, e havia alguma vulnerabilidade em termos de pensamento, ou seja, ele ficou muito chocado quando começou a perceber que, como nos Estados Unidos não há filosofia no secundário, aquilo que acontecia é que quando eles chegavam à universidade tinham algumas dificuldades em fazer raciocínios simples, raciocínios lógicos simples, ou seja, precisamente usando a palavra que a Tatiana introduziu, partir de duas premissas e partir daí tirar uma conclusão, que é uma coisa bastante simples em termos de raciocínio. E o Matthew Lipman começou a ficar um pouco preocupado porque havia uma facilidade de confusão de pensamento e achou que era preciso fazer alguma coisa porque isto tornava os jovens e as crianças altamente vulneráveis. Vulneráveis a quê? À manipulação. E ele preocupava-se exatamente com dois tipos de discurso, a propaganda política e o discurso publicitário. Portanto, naquela época, ele achou que, por não saberem pensar rigorosamente, as crianças e os jovens ficavam à mercê de manipulação. E ainda hoje nós vemos muito isso, Tatiana. Quer dizer, qualquer pessoa que abra um canal televisivo infantil, por exemplo, na altura do Natal, um pouco antes do Natal, em termos de publicidade, é altamente agressivo e aquilo que se passa é um conjunto de discursos que muitas vezes as crianças assimilam de maneira acrítica e nós, adultos, até somos apanhados por isso, não é? Todos nós já estivemos no supermercado e, sem sabermos muito bem porquê, escolhemos um determinado produto, porque a publicidade que nós vamos recebendo até dos meios mais tácitos, não é só quando estamos a ver televisão, é quando vamos a conduzir na rua e vemos os outdoors, é quando abrimos o jornal. Há uma série de discursos que são passados e que, se nós não tivermos a capacidade de pensamento crítico, de distanciamento, de detectar falácias, se não tivermos esta capacidade, tornamos-nos mais vulneráveis à manipulação. E isto é uma questão de treino? Para o Matthew Lipman a questão era exatamente essa, vamos começar mais cedo, vamos dar as ferramentas, que são ferramentas filosóficas, ou seja, há toda uma tradição de pensamento que vem desde a Grécia Antiga, e se nós dermos estas ferramentas às crianças mais cedo, se as ensinarmos a utilizar competências lógicas, por exemplo, a diferença entre uma definição e um exemplo, ou formas de testar uma definição, ou a detectar ambiguidades. Quantas vezes nós vemos debates televisivos sobre temas políticos, sobre temas sociais, e começamos a perceber que as pessoas estão a usar a mesma palavra com sentidos diferentes.
não é? E quando isso acontece, geram-se as maiores confusões. E então, ensinar a detectar este tipo de falácias e de problemas, achavam Matthew Lipman e Anne Sharp, se começássemos mais cedo, as crianças iam ficar muito mais ágeis no pensamento. Hoje já se andou muito, já há muitos outros autores, já há muitas outras linhas. Agora, uma coisa é certa, e hoje em dia, de acordo com os estudos, com os registros que nós temos, a filosofia para crianças está implantada em escolas em mais de 60 países pelo mundo. E aquilo que nós vemos, seja por estudos de impacto mais mensuráveis, seja pela própria maneira como depois aquelas crianças vão crescendo e se vão situando e a atitude que vão assumindo, é uma predisposição e uma capacidade de pensamento e de objetivação e de intervenção e de questionamento que não teriam se não tivessem esta prática. A verdade é que funciona. Funciona a vários níveis. Eu estou apenas a falar da parte cognitiva, mas este programa, esta área, não tem só esta dimensão. Em algumas escolas da região, de uma maneira mais sistemática ou menos, já se começa a aplicar este trabalho. Mas a filosofia não é um pouco abstrata para as crianças? Pois é, ainda bem que me fez essa pergunta, porque é exatamente isso que nós encontramos como resistência. Nós somos muito piagetianos, ou seja, há algumas décadas atrás, uma pessoa muito famosa, o Jean Piaget, na área da psicologia do desenvolvimento, criou uma leitura do desenvolvimento humano que depois foi lida por, não sei se ele teria exatamente esta intenção de transformar a sua proposta num paradigma tão vinculativo, mas depois foi sendo lido por outros de uma maneira muito estrita. E aquilo que a tendência piagetiana da psicologia do desenvolvimento diz é o que está pressuposto na sua pergunta, Tatiana, é que as crianças não são capazes de pensamento abstrato e, portanto, precisam do concreto. E como precisam do concreto, a filosofia não se adequa. Acontece que aquilo que nós descobrimos quando vamos para uma sala de aula trabalhar com meninos, e podemos começar no pré-escolar, é que eles são capazes de pensamento abstrato. Por um lado é assustador quando começamos a descobrir que há todo um mundo por explorar, e depois é maravilhoso. E quando eu digo que eles são capazes de pensamento abstrato, repare, desde que eles são muito pequenitos, que nós lhes dizemos que eles têm que dizer a verdade. Desde que eles são muito pequenitos, que nós lhes dizemos que é importante evitar injustiças, por exemplo. Desde muito pequeninos que nós lhes dizemos que eles não podem ser violentos com os outros. Nestes 3 exemplos estão pressupostos conceitos filosóficos que nós partimos do princípio que eles têm para compreenderem a ordem que lhes damos. E tem, de facto, o conceito de verdade, por exemplo. Se eu digo, tens de dizer a verdade, Tatiana, há lá conceito mais abstrato que o conceito de verdade? Os filósofos, desde a antiguidade, que andam a pensar sobre o conceito de verdade, nós temos muitas definições e muitas formas de caracterizar a verdade. E, no entanto, quando nos viramos para uma criança e lhe dizemos tens sempre que dizer a verdade, estamos a pressupor que ela vai perceber, ela tem que perceber o que é que quer dizer verdade. E depois há um outro aspecto mais crítico, que é a criança vai percebendo que nem sempre se diz a verdade. A criança vai experienciando situações em que os pais não dizem a verdade. Toca ao telefone e, olha, diz que eu não estou. Uma tia afastada convida-nos para ir lá à casa no sábado, olha, vamos dizer que não podemos, não nos apetece ir. Ou seja, como é que é possível que me digam que eu tenho que dizer sempre a verdade, mas depois há situações no mundo em que é perfeitamente aceitável que não se diga a verdade? Isto são confusões imensas criadas na cabeça das crianças e elas precisam de exteriorizá-las, precisam de pensar sobre elas e então quando nós vamos trabalhar com elas, nós não lhes vamos dar as respostas, porque isso também seria ir contra aquilo que eu estou para aqui a defender, seria ir endoutriná-las de outra forma. Nós vamos dar-lhes a oportunidade de elas porem estas perguntas. Posso-lhe contar que tenho trabalhado com uma turma de pré-escolar, meninos de 4 e de 5 anos, aqui numa escola nos Arrifes, em São Miguel. E não há muito tempo tivemos uma experiência muito engraçada porque estávamos a trabalhar uma história que tinha uma joaninha. E eu levei o desenho da joaninha, aquela personagem que estava na história,
imprimi e levei, e há um menino que diz, essa não é verdadeira, devias ter trazido uma joaninha verdadeira. Começou aqui a discussão, então, mas porquê é que esta não é verdadeira? E o menino disse, porque ela é de papel. Então o que é preciso para a joaninha ser verdadeira? Então tivemos a pensar, então um menino dizia que ela tinha que voar e aquela não voava, e outro menino dizia que ela tinha que ter sangue e aquela não tinha, outro menino dizia que ela tinha que andar e ela não andava, e porque era de papel. E então a pergunta seguinte foi, então todas as coisas de papel não são verdadeiras? Não, claro que não, diziam eles. Meninos de 4, 5 anos, claro que não, porque nós temos aqui, por exemplo, um ponto de interrogação desenhado num papel e não podemos dizer que ele não é verdadeiro. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? Vários critérios de verdade, vários sentidos que a palavra pode assumir, e tivemos ali uns 10, 20 minutos a tentar organizar as ideias sobre o conceito de verdade. E quando terminou a sessão, aquilo que eles disseram foi o menino que tem 5 anos, que a filosofia é muito importante porque nos ajuda a pensar. Neste caso, também é importante dotar os adultos desta forma de estimular as crianças, porque muitas vezes a resposta serve para calar. Uma resposta de pense rápido. Desde a idade dos porquês, as crianças são muito curiosas e pedem respostas constantemente. Qual é que deve ser o papel dos adultos? Na verdade, o que está pressuposto aqui, a Tatiana disse-o muito bem, está pressuposto uma mudança na maneira de olhar para as crianças. Eu posso ir trabalhar com os meninos para a sala de aula durante 1 hora por semana, mas depois todo o tempo que eu não estou, se aquilo que eles encontram é outra maneira de os olhar, e precisamente é isso que acontece, gostei muito da sua expressão, são respostas, pense rápido, eu até posso estar a criar-lhes problemas, porque estou-lhes a mostrar um modo de estar na realidade que eles depois não encontram fora daquelas sessões. Quando estamos a trabalhar com meninos numa escola, por exemplo, a certa altura este tipo de trabalho começa a ter que transpirar. Nós precisamos que as educadoras, as professoras, toda a escola comece a perceber o que é que está a aparecer e a acontecer para depois permitir que eles possam usar estes instrumentos, porque o que nós estamos a fazer é dar-lhes instrumentos para que eles se possam orientar de uma maneira diferente quando nós lá não estamos, possam questionar. Ora, se por um lado aquilo que acontece é dar-lhes respostas rápidas para os calar e por outro lado nem sequer se lhes permite que eles façam perguntas, nós podemos estar a criar mais problemas do que aqueles que resolvemos. E a primeira coisa a trabalhar com os adultos é esta relação entre a pergunta e a resposta. Na filosofia nós aprendemos que há coisas mais importantes e interessantes a fazer com as perguntas sem ser dar-lhes respostas. E isto não é uma coisa que nós tínhamos inventado. Já muitos autores e muitos filósofos têm falado sobre isso. Por exemplo, estou a pensar no Bertrand Russell, que era um grande lógico do início do século XX, que dizia exatamente isso. Uma das mais-valias da filosofia não tem a ver com as respostas que dê às nossas perguntas, mas tem a ver com o facto de nos permitir descobrir que há muitas perguntas que nos habitam e que nós vivemos com elas, que não é por termos uma resposta hoje que elas desaparecem enquanto pergunta. E depois também ensina-nos a filosofia que a vida se torna mais interessante quando nós fazemos as nossas perguntas e as vivemos. Ou seja, há perguntas que nos vão habitar sempre, que nos vão habitar enquanto humanidade e enquanto indivíduos. Qual é o sentido da vida? Nós não vamos ter resposta única e definitiva para isto. É uma daquelas perguntas que nos convidam a olhar para as coisas de maneira diferente. E há perguntas que nós precisamos de ter sempre em aberto. Por exemplo, o que é que eu devo fazer enquanto ser humano? Não é uma pergunta fácil e não é uma pergunta que nós consigamos responder de uma vez por todas. E é uma pergunta que eu preciso que me acompanhe. É de cada vez que eu tenho uma decisão difícil a tomar. O que é que eu devo fazer enquanto ser humano? Qual é o meu propósito de vida? E aquilo que acontece nas sessões de filosofia para crianças, a primeira e a mais importante coisa que acontece é que as crianças fazem perguntas. E só isto é uma diferença em relação ao que acontece normalmente na escola, em que as crianças estão sentadas à espera que os professores façam perguntas, e as perguntas que os professores fazem são perguntas para as quais já existem respostas. Aquilo que acontece na filosofia é diferente. Isto é um método, um programa de trabalho que pode ser aplicado com crianças, com jovens e com adultos. E em muitos países e em muitos contextos. Ou seja, vamos fazer as nossas perguntas. Vamos colocá-las e vamos aprender a lidar com elas.
e vamos ver como é que nós podemos fazer para lhes responder, se pudermos responder, e como é que, e aqui é muito importante, o trabalho que se faz não é um trabalho solitário, aquilo que se faz é um trabalho em comunidade. Como é que nós todos juntos conseguimos dar resposta? E isto é uma dimensão política muito forte, de intervenção, de ouvir o outro, de aprender o respeito pelo outro, como é que eu posso pensar melhor com o outro, e é uma mudança geral. Magda Carvalho, menosprezar as perguntas das crianças pode trazer consequências na idade adulta? Olha, eu acho que sim. O Matthew Lipman, na idade adulta e na idade infantil, quando eles estão, pode trazer consequências. Vamos imaginar-nos, o Matthew Lipman dizia que as crianças têm fome de sentido. Fome de sentido, eu acho que é uma expressão linda. E que se nós não lhes dermos alimento, ou se não as ajudarmos a procurar esse alimento, que vai acontecer como acontece com os músculos quando nós não os exercitamos. E que à força de não comerem, diz ele, elas vão atrofiar. Parece-me uma metáfora muito potente. E, de facto, há impacto não só na vida futura delas, mas no presente. E vamos fazer a experiência de tentarmos ser crianças, de tentarmos encaixar-nos neste mundo, no mundo em que nós vivemos, do ponto de vista de um ser pequenito, que ainda não domina bem a linguagem, porque está a aprender a lidar com ela, cujo espaço é imenso, que não tem as áreas sociais que estão feitas e apropriadas para as crianças, são específicas, não estão por aí. Dou um exemplo. Os parques infantis estão em determinadas zonas da cidade. Em todos os outros sítios há bancos para adultos, estações de abrigos para se esperar o autocarro de adultos. E há escadas rolantes de adultos e há estradas de adultos, ou seja, eles estão confinados em determinadas zonas. Tudo o resto está feita à escala dos adultos. Nós vamos a um restaurante e os meninos não tocam com os pés no chão porque as cadeiras são grandes. São muito poucos restaurantes que têm talheres adequados às mãos dos meninos, pequenitas. Agora já se começa a ver. Eu lembro-me quando a minha filha era pequenina, havia um restaurante aqui em Ponta Delgada que tinha talheres infantis e era aquele que ela adorava ir. Pois claro, era ali que ela se sentia identificada. Ou seja, tudo está feito à medida dos adultos. E então vamos imaginar que somos crianças, ainda não lidamos muito bem, ainda não controlamos muito bem a linguagem. O nosso corpo também é uma coisa um pouco estranha para nós ainda não sabemos dominá-lo a 100% e temos que sobreviver neste mundo. Os adultos são todos maiores do que nós temos que olhar para cima para falar com eles. E eles olham para baixo quando falam connosco. Isto é uma posição de superioridade, só à partida. Agora imaginemos quando os adultos ralham connosco. Eles não só estão a falar de cima para baixo, como estão a falar alto. E esbracejam, ou seja, parece que de repente um monstro nasceu à nossa frente e há uma autoridade imensa ali presente. Tudo isto acontece diariamente, não é? Nós nem nos apercebemos que fazemos isto. E a criança é engolida por este mundo de adultos, por esta autoridade toda, por todo o lado. Há muitos poucos sítios em que eles encaixam. Tudo isto está a acontecer, eles não percebem muitas das coisas que estão a acontecer e ninguém para os ouvir. Felizmente hoje nós sabemos mais sobre o desenvolvimento infantil do que alguma vez soubemos. Felizmente hoje os pais já estão e os professores já estão muito atentos e nós sabemos que faz toda a diferença. Qualquer um de nós que tenha uma criança por perto faz toda a diferença quando nós queremos falar com eles, se ficarmos de pé a olhar para baixo ou se nos ajoelhamos à altura deles e falamos com eles olhos nos olhos. Faz toda a diferença. Aquilo que acontece é totalmente diferente. Não só naquela conversa, mas na maneira como a criança sente que o que está à sua volta, como é que aquilo que está à sua volta... É alcançável. É alcançável. Exatamente. E agora, repare, eles têm problemas terríveis, como aqueles que nós estávamos a falar. Porquê é que eu não devo bater? Se há alguém que me bate, porquê é que eu não devo bater? Eu tenho que perceber porquê. Porquê é que eu tenho que dizer a verdade? Eu tenho que perceber porquê. Porquê é que quando eu faço uma coisa mal feita, alguém me diz que menina feia, que eu sou feia. Feia? Feia porquê? De repente o meu aspecto mudou? Só porque eu fiz uma coisa mal feita? Ou seja, porquê? Porquê é que isto está a acontecer? Eles têm perguntas. E o que é que acontece? Aquilo que a Tatiana disse. Respostas pense rápido. Olha, agora não. E quantas vezes nós dizemos, mais tarde vais perceber. Quando fores grande vais perceber. Ora, muito obrigada, é agora que eles precisam de perceber.
É agora que eles precisam de lidar com aquilo tudo que é imenso e que eles não conseguem dar sentido, não é? E muitas vezes nós depois encontramos comportamentos que não percebemos e automaticamente rotulamos. Às vezes as respostas pense rápido dão lugar ao rótulo rápido. Há uma autora, ela não trabalha na área da filosofia para crianças, trabalha na área da psicologia, dos estudos do desenvolvimento, que é a Alison Gopnik, e ela escreveu um livro há uns anos que foi um sucesso e ainda é, chama-se O Bebé Filósofo. Está traduzido em português como O Bebé Filósofo. E aquilo que a Alison Gopnik defende é que por detrás, ou que no cérebro de cada bebé, existe uma complexidade mental tremenda. E ela ensina-nos que quando nós estamos, quantas vezes vemos isto? Sentamos as crianças de, sei lá, 1 ano, 18 meses, numa daquelas cadeirinhas feitas para elas, que felizmente agora já são cadeiras altas, já podemos pôr ao nível dos nossos bancos e da nossa mesa, quando estamos a almoçar com os nossos bebés, felizmente, e a jantar, já existem estas cadeiras grandes, e eles pegam na colher e deixam cair no chão. E nós juntamos a colher. E eles voltam a deixar cair no chão. E nós juntamos a colher pela segunda vez. E à terceira, zangamos-nos muito. Zangamos-nos porque eles já estão a ser mal educados. E estão a abusar da mãe e do pai, a juntar 3 vezes a mesma colher. Então tu não percebes que não se deve deitar os talheres para o chão. O que é que a Alison Gopnik nos diz? E não só ela, muitos outros autores. A criança está a aprender um raciocínio, uma forma de raciocínio fundamental que é causa e efeito. Ela está a construir mapas mentais. A causa e efeito, este raciocínio de causalidade que nós fazemos, está na base da maior parte de muitos dos nossos pensamentos. Se eu fizer isto, acontece aquilo. E é isto que as crianças estão a fazer. Ela também fala daqueles acessos de fúria que as crianças têm muitas vezes, que nós achamos que é uma grande má educação, as chamadas birras. E nós hoje, felizmente, já sabemos que por trás das birras há todo um processo de conhecimento do mundo a acontecer. O que é que nós fazemos? Olhamos para aquilo como se fosse o comportamento de um adulto e rotulamos. E aquilo que está a acontecer é um ser humano a dar sentido ao que está à sua volta. E a dar sentido com as ferramentas que tem. E a tentar desenvolver outras ferramentas. E de modo que o que é preciso, e isto a filosofia para crianças ajuda-nos e tem feito também uma alteração, que é perceber que por detrás de uma criança há um ser humano que tem tanta capacidade mental quanto qualquer outro ser humano de qualquer idade, e mais, que até tem um modo de ver o mundo, a infância tem um modo de ver o mundo, que nós na idade adulta tendemos a esquecer. E muitas vezes as crianças surpreendem-nos com respostas que dão, porque têm uma frescura, olham para as coisas como se fosse a primeira vez, porque para elas é mesmo a primeira vez. E há uma ligação muito grande com o olhar filosófico. O filósofo é aquele que se espanta, já dizia Aristóteles, que se espanta com o mundo, que é capaz de olhar o mundo como se fosse a primeira vez. A infância faz isto. Olha como se fosse a primeira vez. E o que é que acontece quando nós vemos uma coisa pela primeira vez? Estamos livres de preconceitos, estamos livres daquilo que tomamos por garantido, somos capazes de ver os pormenores que já não éramos capazes quando estamos habituados, não é? O hábito torna-se rotineiro. E a criança faz isto. Ou seja, não só é necessário ouvi-la porque ela precisa de dar sentido ao que está à sua volta, como é necessário ouvi-la porque ela tem alguma coisa para dizer que nós já não somos capazes de dizer. E, portanto, ela é um interlocutor válido. A criança é um interlocutor válido e é capaz dos pensamentos mais fantásticos que qualquer pessoa que assista a uma sessão de filosofia para crianças descobre que as crianças são capazes de pensar a um nível que era insuspeitado. E elas pensam, e pensam com grande propriedade.
Magda Carvalho, a Igreja quer auscultar os jovens, também a Ouvidoria de Ponta Delgada quis auscultar os jovens e conhecer as suas dificuldades e medos. Esta é uma preocupação que devia ser posta em prática mais cedo, ou compreender e ouvir na idade juvenil ainda se vai a tempo, com aspas? Tatiana, mais vale tarde do que nunca, já diz o nosso povo, não é? Mais vale tarde do que nunca. E é de louvar esta iniciativa, sem dúvida nenhuma. Agora, eu espero que a Igreja pense e repense, porque tem ficado esquecida uma frase de Cristo que me parece lapidar: deixai vir a mim as crianças. Repare, deixai vir a mim. É preciso que nós deixemos, porque há muita coisa, e vem na linha do que nós estávamos a falar há pouco, há muitos obstáculos que nós colocamos às crianças. A Igreja ainda é o pai que fala e ralha de pé, de cima para baixo? Eu acho que é. E vamos começar por uma coisa muito simples. Eu tenho uma filha de 7 anos e eu tenho que fazer uma ginástica imensa para que ela goste de ir à missa. Porque vamos pensar como é que as nossas igrejas estão feitas, construídas. Vamos pensar que lugar é que as crianças ocupam. Eu estou a generalizar, mas sei que há muitas paróquias em que, felizmente, os párocos e os padres que estão a celebrar já chamam as crianças para irem para o altar desde o início até ao fim da missa. O que é que acontece? A minha filha tem 7 anos e se nós estivermos todos de pé, nos momentos da Eucaristia em que temos que estar de pé, ela não vê nada. A não ser que estejamos no primeiro banco. E nem sempre vamos para o primeiro banco. Ela não vê nada, claro. O que é que eu faço? Eu ponho-a em cima do banco e seguro-a, mesmo correndo o risco de toda a gente achar que é uma grande falta de educação. A menina está com os pés em cima do banco. Eu depois limpo o banco. Mas se eu não fizer isto, ela não vê nada do que se está a passar. E se ela não vir, ela não percebe. E se ela não percebe, ela não ganha interesse. E eu até faço mais. Eu levo desenhos para ela pintar nos momentos em que ela não consegue ter atenção. Quantos de nós conseguimos ter a nossa atenção 1 hora inteira? Está provado que o ser humano adulto consegue ter 15 minutos de atenção consecutiva e depois desliga. 15 minutos. Agora imaginem uma criança 1 hora inteira de atenção. Não consegue. Nós temos que arranjar focos de distração. Olha, aquilo que eu faço, e espero, e sei que Nosso Senhor me perdoa, eu imprimo desenhos que sejam alusivos ao Evangelho do dia, ou relativos ao Natal, por exemplo, na altura do Natal, ou à Páscoa, e levo para ela pintar de vez em quando. E quando ela está mais desassossegada, lá tiramos os desenhos e ela senta-se ali no banco a pintar. Depois recupera a atenção, ouvimos mais um bocadinho. Toda a linguagem, todo o modo de falar, todo o Evangelho, de uma maneira geral, e eu estou a generalizar e peço imensa desculpa porque sei que há casos em que isto não acontece, mas também sei que a maior parte dos casos é isto que acontece. O Evangelho está numa linguagem bastante cuidada, até para nós adultos, imaginem para uma criança. Ou seja, são pequenas coisas que ainda é preciso repensar para que as crianças queiram ir e se sintam integradas. A maior parte do entusiasmo que nós conseguimos dar-lhes tem a ver com o entusiasmo que elas veem nos pais. Se os pais vão e vão com entusiasmo, elas acreditam tanto em nós, não é? Nós fazemos a mediação com o mundo. Bom, se os meus pais vão e até vão contentes e gostam de ir, bom, vamos dar o benefício da dúvida e elas vêm. Mas depois de lá estar, é normal que 10 minutos depois, se as coisas forem feitas de modo muito tradicional, virado para os adultos, que 10 minutos depois elas nos estejam a perguntar quando é que isto acaba. Está quase a acabar. Quanto é que falta? E quando uma criança diz uma coisa destas, nós repreendemos. Que falta de... Que má educação, perguntar quando é que isto acaba. Pois claro. Então, se nada daquilo está direcionado para elas, e portanto é de louvar os movimentos que surgem, as alterações que surgem, os padres que cada vez mais vêm falar para perto das crianças quando sabem que há crianças dentro da igreja, que as chamam para irem lá para cima, para a zona do altar, para verem o que é que se está a passar,
tudo isto é importante pequeninas coisas. Eu sei também que há igrejas, já começa a haver em alguns países, não sei se em Portugal também já se faz, há algumas igrejas que durante a Eucaristia têm alguém que está ali ao lado, não está noutro compartimento, está numa nave especial, numa zona da igreja que tenha condições para isso, com as crianças a fazer algumas atividades em que elas, sem que se perturbe o que está a acontecer, mas que se vão integrando. Isto já começa a aparecer e isto é fundamental. Porque depois nós não nos podemos queixar de que os jovens fazem o crisma e desaparecem. Não nos podemos queixar de que se os pais vão à igreja, elas vão, mas depois se os pais deixam de ir, elas já não vão também. Porquê? Porque tal como eu falava há pouco em relação às escolas e em relação às famílias, em relação aos pais, nós temos que deixar de falar de cima para baixo. Também na igreja isto tem que acontecer. E eu acho que o potencial existe. Não há ninguém mais deslumbrado do que as crianças, e elas deslumbram-se com a história do Natal, elas deslumbram-se com as histórias de Maria, com as histórias de Jesus, quando começam a descobrir, elas deslumbram-se. E, portanto, está lá tudo. Não podemos depois calar, matar este entusiasmo com práticas nas quais elas não se revêem. E eu acho que o Jesus que nós recebemos através dos Evangelhos é um Jesus que diz: deixai vir a minhas crianças. E, portanto, nós temos que parar de impedir que elas lá vão. Nós temos que fazer aquilo que é possível e ouvi-las. E também não sermos paternalistas ao ponto de achar que nós é que sabemos como é que se faz. Ouvi-las. O que é preciso? O que é que não está a correr bem? O que é que nós podemos fazer de maneira diferente? E isto é um processo de intervenção que elas podem ter e, com certeza, que as vai também tornar mais entusiasmadas, porque vão sentir que fazem parte. E, portanto, se a Igreja quer ouvir os jovens, eu acho que o deve fazer o mais cedo possível. Mas não tenha medo de ouvir também as crianças, as de 3, as de 4, as de 5, as de 6 anos, todas elas. Elas sabem dizer coisas e têm coisas interessantíssimas para dizer, e eu tenho a certeza que elas são capazes de dar ideias para revitalizar algumas das nossas práticas que a nós não nos passariam pela cabeça e que vão fazer diferença. Magda Carvalho, o nosso tempo já se esgotou, já vamos com cerca de 36 minutos desta conversa. Foi um prazer tê-la aos nossos microfones. Tenho a certeza que todos os pais, como eu, aprenderam imenso sobre algumas formas de agir com os nossos filhos que nós tínhamos por dados adquiridos e que não temos a noção do quão estamos a amordaçá-los. Muito obrigada por ter estado connosco neste Igreja Açores e parabéns pelas publicações e pelos estudos. Obrigada, Tatiana, foi um prazer da minha parte e da parte da Universidade dos Açores. Temos este mestrado a funcionar, um mestrado que tem chegado muito longe em regime bilearning e, portanto, temos alunos de vários países. Dizer que foi também um gosto, é sempre muito importante quando nós podemos sair um pouco do claustro da academia e pensar estas questões de uma maneira mais imediata e mais direta. Muito obrigada e parabéns e felicidades para o programa. Muito obrigada. Nós regressamos na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.